E como você divide o seu tempo ao longo do dia? Trabalha demais? Não tem tempo para a família? Dividir o tempo não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Ainda mais para quem é empreendedor. Nossa coluna de hoje vai falar justamente sobre isso, gestão do tempo. E quem vai dar as dicas para a gente de como ganhar dinheiro e aproveitar a vida é a especialista Michele Rodrigues. Michele, bom dia, bem-vinda! Bom dia, Vivian. Super prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, viu, Michele? Michele, como ter foco, propósito, mas não ficar sem tempo? Vivian, boa pergunta, viu? Bom, é difícil, né, ter tempo para fazer tudo que a gente quer, porque afinal de contas, o nosso tempo é escasso. Todo mundo tem 24 horas por dia, então, enfim, vai ficar faltando alguma coisa aí. Mas se a gente está alinhado com o nosso propósito, com o nosso objetivo, eu entendo que o nosso tempo está sendo bem gasto com toda certeza. Agora, muitas tarefas, né, do nosso dia a dia, do empresário, do empreendedor, da gente aqui que trabalha, ela não é feita por nós, né? A gente tem uma rotina no trabalho. É possível a gente fazer esse planejamento, mesmo que a gente não decida a nossa rotina? Poxa, Vivian, ótima pergunta. É isso mesmo. A gente depende de outras pessoas, então a gente tem que levar isso em consideração. Não estamos trabalhando sozinhos, então sim, é importante ter clareza do que tem a nossa responsabilidade, do que a gente precisa fazer e do que está com o outro também. Então, isso é essencial, saber o que você está aguardando das outras pessoas, porque isso vai influenciar totalmente no seu trabalho. Você falando isso é importante, então, que delegue as tarefas? Vivian, totalmente, totalmente. Às vezes a gente tem o hábito de querer centralizar as coisas e fazer tudo nós mesmos. Não dá certo. Então, se eu posso dar uma dica aí para os empreendedores que estão nos assistindo, é delegue o máximo que você puder. Eu sei que tem coisas que não dá para delegar, tem coisas que a gente mesmo precisa fazer, mas tudo aquilo que você puder delegar para um parceiro seu, para um colaborador, para um sócio, para alguma outra pessoa, é muito, muito, muito importante. Michele, a gente sempre fala aqui, né, as coisas básicas, acordar, escrever o seu dia, né, o que você tem de importante, de reunião. Esse ainda continua sendo o melhor planejamento para o empreendedor? Ah, Vivian, obrigada aí. Você já me ajudou nesse Já sentido, viu? aprendi, já. Com as nossas colegas, né? Já foi É. falado isso aqui. E Vivian, é tão básico, né? A gente anotar, falar, poxa, mas anotar. Vivian, não tem como começar um bom planejamento, né? Uma boa gestão do seu tempo com as informações aqui na cabeça. Então, um bom papel e caneta pode ser a forma mais fácil, ou qualquer outra ferramenta aí, um celular, um aplicativo, anotar, Vivian, sem anotar com as informações na cabeça, não dá nem para a gente começar a conversar, sabe? Agora, muita gente fala, né, muito empreendedor, quando volta para casa, ainda fica com a cabeça pensando, acelerado, não consegue desligar do trabalho, né? O dia a dia é muito agitado. Como fazer isso? Ou realmente a nossa cabeça ela demora um tempo para desligar quando chega em casa? É, às vezes, né, a gente está no trabalho pensando em casa e quando a gente está em casa, a gente está pensando no trabalho. É muitas vezes muito difícil realmente de separar essas coisas, até porque nós somos um único ser humano, né? Então não tem essas caixinhas totalmente separadas. Agora eu estou pensando só no trabalho e agora eu estou pensando só na minha vida profissional. Não tem como. Mas se a gente começar tirando as coisas da cabeça, se organizando, começando a fazer listas, listas de coisas que eu preciso fazer no trabalho, listas de coisas que eu preciso fazer quando eu estiver em casa, listas de coisas para fazer quando eu estiver na rua, ao computador, isso já vai dar uma ajuda sensacional. Michele, ansiedade e indecisão. Como lidar com esses dois probleminhas? Nossa, Vivian, tem, assim, daria para dissertar aqui com você
a manhã toda sobre É isso, né. verdade. Ansiedade, Vivian, hoje inclusive, o brasileiro, ele é a população mais ansiosa do mundo, tá. Isso daqui é pesquisa mesmo. Então, assim, realmente a ansiedade ela tá né, acometendo aí boa parte da nossa população, ainda mais depois da pandemia. O que a gente percebe com a nossa experiência, Vivian, é que a ansiedade, ela é muitas das vezes causada pela falta de clareza. Então, quando a gente não tem clareza de toda a nossa demanda, de tudo que a gente precisa fazer, de toda a nossa prioridade, isso gera bastante ansiedade, né? Enfim, a gente não sabe muito bem aí para onde ir. Então, é por isso que muitas vezes a gente vai dormir e a gente tem dificuldade de dormir e parece que a nossa mente não para, né? Claro que a nossa mente ela não para de funcionar, mas é idealmente, né? Seria ideal que ela trabalhasse em alguns momentos e descansasse em alguns momentos. Então, para a gente ter essa clareza, a gente volta para a questão de anotação e a gente precisa ter um planejamento. Vivian, se eu olhar uma lista de coisas para fazer e essa lista eu tiver 30 itens, né? E isso é muito comum para todo mundo, isso vai me gerar ansiedade. Só que eu não vou fazer os 30 itens. Então, eu preciso anotar, saber disso, qual é a minha prioridade desses 30 itens ir lá e me focar nisso que eu preciso fazer. Isso já vai dar uma aliviada muito, muito forte nessa sensação, muitas vezes ruim, que a gente tem. Ah, boas dicas, viu, Michele? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Vivian. Prazer estar aqui. É, e a mentalidade empreendedora começa nas pequenas tarefas. Quarta-feira da semana que vem tem mais dicas sobre gestão do tempo com os nossos especialistas.